Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Então, vamos lá? Domingo, né? Dia 10 de dezembro, vamos trazer as notícias para você. O que está acontecendo no Vasco da Gama, o que está acontecendo nos outros clubes também. E a vida financeira da SAF? Tá boa? Tá devendo os clubes? Os salários estão em dia? Vou trazer tudo isso para você. Vamos falar de din-din. Din-din é bom, né? Próximo aporte financeiro. Quem tem contrato, quem não tem contrato com o Vasco da Gama. Essa situação importante. Paulo Henrique. O Vasco vai comprar? O Atlético vai vender? Ou ele vai para outro clube? A gente tem informações também sobre o fenômeno Soares lá no Grêmio. Tem notícia do Caio Paulista do Fluminense sendo comprado pelo São Paulo. Tem também notícia sobre o torneio pré-olímpico. Será que teremos jogadores vascaínos convocados pelo Ramon Menezes? Enfim, tem muita notícia para você neste vídeo. Então eu peço para você se inscrever nas nossas redes sociais se ainda não é inscrito. Tá passando tudo aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Wellington Campos FC. E vai dando o joinha. Chegou no vídeo, já dá o joinha para você dar aquela força para o nosso trabalho. E também vai lá na palavra todas, no sininho, para receber todas as nossas notificações. Sempre que a gente postar mais um vídeo, você vai ser notificado e vai receber o sinal. Ó, já tem vídeo novo no canal Wellington Campos FC. Vamos às notícias então? Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Então vamos lá, vamos falar do Vasco da Gama, que é um grande assunto, né? Mas antes deixa eu puxar aqui os assuntos dos outros clubes, porque eu vi que o São Paulo vai comprar o lateral esquerdo Caio Paulista, que era ponta direita, o Fernando Diniz o adaptou à lateral esquerda, foi emprestado ao São Paulo e agora o São Paulo vai pagar cerca de 3 milhões e meio de dólares, algo em torno de 12 milhões e 600 mil reais aproximadamente, Fluminense faturando com a venda do Caio Paulista. E o Botafogo quer ficar com o Gabriel Pires, Botafogo que para muitos deveria passar por uma grande reformulação depois do que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai acompanhando e trazendo as informações também. O Grêmio, fenômeno Soares, fez a marca do Grêmio ser valorizada, mais conhecida ainda no exterior, e ele vai jogar no futebol norte-americano. O Atlético Paranaense, Vitor Roque, revelado pelo América, pelo Cruzeiro e levado pelo Alexandre Matos, que o Vasco tem interesse na contratação dele lá para o Atlético, foi vendido por um caminhão cheinho de dinheiro para o Barcelona e vai se apresentar nos próximos dias à equipe espanhola. E sobre a SAF do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha vai viajar para os Estados Unidos. E a informação que vem lá de Curitiba que o Atlético pode arrumar por 40% 3 bilhões de reais na sua SAF. Então vamos aguardar. Muita gente me pergunta, inclusive, sobre isso em termos de Vasco da Gama. Aqui no Vasco da Gama foi uma SAF de 1 bilhão e 400 milhões por 70%, sendo que 700 milhões para o futebol e 700 milhões para pagamento de dívida. A SAF já herdou essa dívida do Clube de Regatas Vasco da Gama. Inclusive, é um assunto que a gente vai trazer aqui agora com o CEO Lúcio Barbosa. Na entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre esta questão. Tem até uma matéria aí, né, que está na imprensa, de que o Paulo Brax teria reclamado que trabalhou com salários atrasados e a SAF diz que não, que ele ganhava na carteira, ele recebeu por fora, que precisava de nota fiscal, demorou negócio de nota fiscal. O Lúcio Barbosa gostou da pergunta sobre a questão financeira. Se o Vasco está devendo os clubes, tem salários atrasados, quanto que entrou de dinheiro, quanto vai entrar de dinheiro no ano que vem? Vamos assistir. Muito boa essa pergunta, obrigado. Foi um ano muito desafiador
E não só pela parte financeira, mas pela parte de controles internos, de sistemas, muito complicado de gerenciar do ponto de vista financeiro também, até para você identificar quais são todos os itens. A gente tem quitado todas as dívidas com clubes, era um compromisso nosso e é assim que a gente tem que colocar o Vasco no mercado. É isso que a gente está tentando mudar. É difícil, muito difícil, porque a gente herdou uma dívida, a gente assumiu uma dívida de mais de 700 milhões, né, que os 700 milhões elas são de dívidas líquidas, então a dívida bruta ela é um pouco maior, então é muita coisa para pagar ao mesmo tempo. Acho que é importante dizer que no último 1 ano e meio a 777 já colocou 310 milhões no Vasco, e novamente, ano que vem mais de 270, então isso vai nos ajudar a colocar tudo em dia. Hoje eu tenho um grande orgulho do nosso time financeiro e de falar que está tudo em dia. Né? Salário, imagem, 13º, férias, pagamento de dívida da RCE, CNRD. Então é muito complicado tudo isso, pagar tudo isso ao mesmo tempo, com todo o investimento que a gente deveria ter feito e com a necessidade de um investimento maior ali na segunda janela, porque novamente a gente aprendeu, te viu que a gente estava numa situação muito delicada. E agradeço a todos os membros do Conselho de Administração por terem entendido o nosso pedido, a nossa situação, e terem aprovado esse investimento maior no futebol na segunda janela. E foi um ano de recordes para o Vasco, né, em todos os aspectos, de receitas comerciais, de vendas de atletas, de despesas, de custos, de investimento. Como o Paulo falou ontem, a gente quase quadruplicou o valor do nosso time. Então, tudo isso acontecendo dentro de um ano é muito complexo e às vezes a gente sai dali do escritório falando, pô, a gente está demorando, né, para fazer algumas coisas. E a gente só percebe quando a gente dá um passo para trás, olha um pouco mais de longe e até conversa com outros clubes. Tudo que a gente fez, na velocidade que a gente fez, a gente só vai enxergar daqui para frente, né, quando a gente estiver um pouco mais distante do ano de 2023 e olhar para trás e ver tudo que foi feito. A gente vai ver que, na verdade, foram decisões muito rápidas e a maioria acertada. Aí, então, o Lúcio Barbosa, o CEO do Vasco da Gama, sobre este tema dinheiro, grana, que é importante. O ano que vem, então, o Vasco vai ter um aporte de 270 milhões de reais. Wellington, esse dinheiro vai todo para o futebol? Esse dinheiro vai para a SAF. Então, a SAF vai administrar esse dinheiro em contratações, em pagamentos de dívidas, compromissos que foram assumidos, né? E lógico que uma boa parte disso aí vai sim para o futebol e o Vasco também pode vender jogadores. O Miranda pode ser vendido, Figueiredo pode ser vendido, estão falando na possibilidade da venda do Gabriel Peck também, então tem dinheiro para entrar, tem aí mais 16 milhões e 700 mil reais da 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, que o Vasco vai receber, de TV aberta e de TV fechada. Tem o contrato da televisão do ano que vem, tem o Campeonato Carioca, tem Copa do Brasil, né? Então, e tem mais o name rights que o Vasco pode ter aí com a SAF em São Januário, o Pedrinho chegando, assumindo a presidência do Vasco da Gama. Então, tudo isso a gente pode ter informações. Aliás, o GE trouxe que Pedrinho atuou na saída do Paulo Brax, né? Teria se reunido dias antes da última partida com o Bragantino e na quinta-feira após a permanência do Vasco e teria até sugerido o Rodrigo Caetano para o lugar do Paulo Brax no futebol do Vasco da Gama como diretor executivo. O Vasco tem aí o Campeonato Carioca pela frente, Vasco e Boa Vista, jogo de estreia do Vasco em São Januário no dia 17 de janeiro e depois o Sampaio Corrêa dia 20 ou 21 de janeiro, são os 2 primeiros jogos do ano do Vasco. E com relação aos contratos, terminando agora em dezembro, o Alex Teixeira, o Praxedes, que deve ser comprado junto ao Bragantino, o Sebastião, que já foi inscrito lá no time dele nos Estados Unidos, esse aí não vai ficar, o Gabriel Dias,
tem que ver se fica ou não. O goleiro Ivan, informação que o Vasco vai comprá-lo junto ao Corinthians. O Zé Gabriel deverá renovar normalmente. O Maicon, né, que acabou se tornando um dos líderes desse grupo e um dos principais jogadores do setor defensivo, certamente vai renovar. Resta saber o Paulo Henrique, porque ele não veio com passe fixado. E o Atlético tem recebido outras propostas. Deve vendê-lo. E muita gente gostou do Paulo Henrique, inclusive ele faz a jogada do gol do Serginho que deu a permanência ao Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem a questão do Rossi, né? O Sporting Cristal, o Anderson Moreira teria indicado o Rossi para jogar no futebol peruano e disputar a Libertadores da América, e o zagueiro Robson, entre altos e baixos, dentro de São Januário. Lógico que tudo isso passa pelo crivo do Ramon Dias e da sua comissão técnica, e dezembro do ano que vem, contratos terminam do Ramon Dias, Medel, House, o lateral esquerdo Jefferson agora é 31 de maio, não deve ficar, não fez nenhum jogo, o Miranda e o Verrete, 31 de julho de 2024. Então, são as situações dos contratos aí do Vasco da Gama. Quero a sua opinião. Quero que você opine com a gente aqui. É muito importante você opinar, porque o YouTube entende que há uma interatividade, que quando alguém faz um comentário é porque gostou ou não gostou do produto, né? Então, comenta aí, por favor, me ajuda, e siga a gente nas redes sociais e se inscreva também no nosso canal. Nosso canal se chama Wellington Campos FC. Se tiver vermelhinho aqui embaixo é porque você ainda não se inscreveu, vai lá agora, se inscreva. Se já se inscreveu, manda esse link para outra pessoa e pede para dar o joinha. E você chegou no vídeo, vai dando o joinha, né? Vai lá na palavra todas, no sininho, também habilita para receber as nossas notificações. Mas, Wellington, você fala isso todos os vídeos, tem que falar para crescer o nosso vídeo, né? Para crescer a nossa participação e para o YouTube entender que o nosso trabalho é legal. Te agradeço mais uma vez, uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.